Olá, seja bem-vindo, você que nos acompanha aqui pela TV Universitária. Está começando agora o programa Em Pauta. Hoje nós vamos falar sobre perdas. Como lidar com as derrotas, como superar a morte ou mesmo a falta de alguém, tanto nas relações familiares ou afetivas, quanto na vida profissional. Para falar desse assunto, eu recebo aqui no estúdio a psicóloga Fábia Tunísia Alves Xavier, que fez um trabalho acadêmico relacionado ao tema, e com dois profissionais que lidam diariamente com essa realidade. O coronel do Corpo de Bombeiros, Felipe Aidar, e o médico anestesiologista e intensivista, Dr. Célio Gomes Amorim. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Obrigado, bom dia. Eu queria começar falando sobre o seu trabalho. Explica pra gente como é que foi, por que você escolheu esse tema? Meu trabalho começou quando eu entrei na residência multiprofissional da UFA. Foi uma residência não médica. Eu, como psicóloga, passei 2 anos no pronto-socorro. E lá diariamente são perdas inesperadas, como acidente, perdas de membros, que é uma amputação que a gente acompanhava, né? E durante essa residência a gente tem que desenvolver um trabalho para receber o título de especialista. E trabalhando com as mães lá do pronto-socorro de ginecologia, eu percebi muitas perdas, muitos abortos, natimortos, na maternidade também. E eu vi assim, dentre todas as perdas, essa era que parecia que mais doía, né? Então eu resolvi investigar que tempo é esse luto, quanto isso dói, quais os fatores, como está a saúde dessas mulheres após 1 ano dessas perdas. E o que você constatou com esse estudo? Constatei que não há tempo, não há muito o que fazer, simplesmente deixar vivenciar, sofrer, não adiar o luto, não guardar, não antecipar. Constatei que cada pessoa age de uma forma. E isso a gente, na psicologia, na multidisciplinaridade, a gente tem que aprender a lidar com cada indivíduo como um ser único e individual. Na vida profissional também é complicado, né? Como nós temos os casos, Corpo de Bombeiros, na medicina mesmo. Como é que é lidar com a morte diariamente? Olha, dentro da terapia intensiva, por exemplo, às vezes a gente acaba de registrar um óbito e interna outro paciente numa fase avançada de uma determinada doença e que já ao analisar, já vem para a gente, né, na verdade, um conjunto de alterações que o desfecho que levam a acreditar que o desfecho será desfavorável, às vezes em horas ou poucos dias. Então, gera um certo impacto para o profissional que a tendência é manter uma certa distância. Mas não se envolver. Não se envolver, né, o profissional da terapia intensiva. Porém, a gente observa que é necessário que exista uma proximidade, porque a família depende desse relacionamento para que a aceitação seja mais serena e todos os membros da família aceitem, né, de uma forma mais tranquila. Tem um processo de humanização, né? Esse não tem processo como ser só profissional. Não tem como. A humanização é muito importante, porque você vê numa mesa sentado e quando você tem vários familiares, cada um reage de uma forma. E ali, naquela conversa de 3, 5, 7, 10 minutos, você tem que conseguir tentar enxergar como abordar cada um desses elementos familiares para que o processo de aceitação seja mais natural. Porque a morte infelizmente, né, para nós é inevitável. E já ao ser feito esse diagnóstico, a gente precisa já pensar nesse trabalho de humanização. Coronel, e com vocês, como é que é? A verdade é o seguinte, a gente tem uma preparação para isso. Algumas coisas a gente trabalha com o pessoal, primeiro para não se envolver com aquilo que a gente está atendendo, e depois saber o seguinte, tem um pré-requisito que para perda, é ter alguma coisa. Se você não tem, você não está perdendo nada. E a questão da morte é igual, você tem que estar vivo para estar morrendo. O que a gente sempre coloca muito com as pessoas é que nós somos indivíduos. Para a gente fazer alguma coisa pelo outro, a gente tem que estar bem conosco mesmo. Ou seja, a gente vai ter mais perdas, vai ter um sentimento maior, quando aquela razão nossa de existir está no outro e não em nós. Por quê? Cada momento que você tem na vida, se você colocar aquele como um momento único
e como um momento que pode ser o último, você vai viver cada momento de forma intensa, e a partir do momento que você perder alguma coisa, é sinal que você já teve aquela coisa. Então você começa a dar mais valor para aquilo. Mesmo porque no nosso caso, muitas vezes, diferente de outros profissionais, nós somos levados a arriscar nossa vida sem a certeza que nós vamos tê-la de volta até para socorrer uma pessoa. No caso, por exemplo, do World Trade Center, as pessoas viram em alguns anos atrás, né, mais de 300 bombeiros morreram para salvar a vida de pessoas que elas nem conheciam. Às vezes nós entramos num determinado local que fala assim, ó, até as pessoas estão mortas lá porque tem um gás qualquer lá, vazamento de produtos perigosos, e nós vamos sem a certeza de voltar. Mergulhamos às vezes para pegar um cadáver em um local justamente sem saber até que ponto nós vamos conseguir voltar. Então nós temos o tempo todo que lidar com isso. Nós vamos abrir mão da nossa para que outras pessoas tenham. E para a gente conseguir isso, a gente tem que estar vivendo a vida de uma forma seguinte, é não esperar muita coisa, nem de outras pessoas e nem do futuro, porque o futuro é uma coisa que vai acontecer. O que eu tenho hoje é o que eu estou vivendo no presente, porque o passado a gente consegue manipular. Então você às vezes esconde um lado bom, esconde um lado ruim, conta aquilo que você quer e nem sempre você fala do que realmente aconteceu. E o futuro é o que vai acontecer, a gente não sabe. Mas o que eu estou vivendo hoje é o que eu tenho. Então eu tenho que viver, independente do que eu tenho, se é muito ou se é pouco, eu tenho que viver aquilo que eu tenho da melhor forma possível, porque eu posso ter mais ou eu posso ter menos. E eu, a partir do momento que eu vivo aquilo intensamente, vivo aquilo bem vivido, né, dentro de um contexto que cada pessoa vai escolher o que é bem vivido, isso vai ser melhor. E principalmente nos preparando, ou seja, eu sei que eu vou morrer. E isso pode acontecer a qualquer momento. E a minha profissão, às vezes, vai me impor um risco adicional naquilo ali. Eu, por exemplo, já sofri vários acidentes no bombeiro e com certeza não era para mim estar aqui hoje, né? A gente acaba acreditando em alguma coisa, mas graças a Deus eu estou aqui, porque muitas coisas falavam contra isso. Mas cada momento que aconteceu, de eu estar arriscando ali e falar assim, eu vou morrer, eu tinha ali pelo menos uma situação seguinte, olha, eu fiz aquilo que era possível para fazer bem o meu papel quanto ser humano. Ou seja, a preparação de vocês, ela tem os dois lados, né? Tanto de lidar com a perda das pessoas que vocês vão salvar, que vocês vão ajudar, quanto de arriscarem a própria vida, justamente, né? É perder não só aquilo que a gente tem, às vezes, ou seja, perder uma condição de trabalho, uma condição, às vezes, de uma pessoa que a gente está socorrendo, ou seja, alguma coisa que não somos nós especificamente, porque mesmo quando um pai perde um filho, ele está perdendo alguma coisa que ele fala, é parte minha. Mas, na verdade, ele está perdendo alguma coisa que tinha um contato com ele. Mas até no nosso caso, de perder o que nós mesmos temos, ou seja, a nossa própria vida. Então, a gente tem que trabalhar isso e saber que isso é uma coisa que está presente no nosso dia a dia. Ou seja, viver ou morrer depende de estar vivo. Se eu estou vivo, eu posso morrer. Tá certo? Então, eu tenho que estar o tempo todo lidando com isso, porque qual que é a tendência do ser humano? É sempre ter a ideia o seguinte, olha, isso não vai acontecer comigo. A morte é uma coisa que está muito longe. Você perguntar para uma pessoa de 90 anos, você já viveu muito? Ela vai falar, não, eu quero viver mais. Então nós começamos a ter apego às coisas, e esses apegos a determinadas coisas, a hora que a gente perde, aquele sentimento de perda acaba sendo maior. Então o que a gente sempre coloca o pessoal lá, e sempre a gente vê que aquelas pessoas na nossa profissão que tem uma situação melhor de vida, estão mais alegres, vivendo sempre mais alegres, são aquelas pessoas que não se apegam a nada. Porque tudo, né, é uma questão de tempo e espaço. Hoje eu posso ter um automóvel aqui, amanhã eu posso não ter mais, hoje eu posso ter uma casa aqui, amanhã eu não posso ter mais. Eu sempre espero que a minha mãe vá morrer na minha frente porque ela é mais velha que eu, mas pode ter uma perda, né, de um filho ou de um parente que esteja mais próximo que você não espera. E sempre que você não espera, você é pego de surpresa. Ou seja, a ideia é lidar com a perda com naturalidade. Justamente, porque a vida é isso, né? Ou seja, várias pessoas que às vezes perderam um membro do corpo, por exemplo, ou ficaram numa cadeira de rodas, falaram assim, eu ia morrer se acontecesse isso. De repente ela começa a ter um outro sentido na vida que dá para ela realmente até uma condição de qualidade de vida superior ao que ela tinha anteriormente. Vira até um atleta, às vezes. Vira um atleta, a pessoa começa a estar mais feliz, né? Porque a gente verifica que às vezes a pessoa tem tudo. E a pessoa está o tempo todo reclamando, está depressiva. E às vezes a pessoa que tem muito pouco está muito feliz. Então é justamente porque a gente, pelo menos, coloca esse pessoal o tempo todo. Eu tenho 25 anos que eu estou no bombeiro lidando com essa questão, né, de perda o tempo todo. E eu, particularmente, eu não sei o que é estar triste. Eu estou o tempo todo alegre.
Sinal é o seguinte, eu estou vivo aqui é uma boa coisa. Se eu morrer, tiver que morrer também, paciência, vai acontecer um dia, só não sei quando. Né? Então eu tenho que estar o tempo todo renovando essas questões de esperança e tudo, e saber o seguinte, o mais importante é eu saber que as outras pessoas, são indivíduos, e que no meu caso específico eu não posso estar centrado a minha vida em outras pessoas. Eu tenho que estar centrado principalmente naquele bem-estar ali das pessoas que dependem de mim, e ter a consciência que a questão da perda ou ganho é uma questão da vida, e eu não vou conseguir mudar isso, e eu tenho que aceitar isso da forma como é, e fazer da melhor maneira possível o que eu tiver de ser feito. Até que eu tenha, às vezes, que me privar da minha própria vida. Igual, por exemplo, quando eu cheguei para Uberlândia, eu sofri um acidente grave, fiquei 4 meses de cama, com fratura em vértebras, uma lesão na bacia, que eu não sabia nem se voltaria a andar. E em todo momento que eu estava ali, eu falava, eu tenho consciência do que aconteceu, foi um ato de serviço e tudo mais, eu sabia que estava sujeito a isso. Se acontecesse, a gente saberia também encarar isso de uma forma para estar mudando alguns anseios, mudando algumas expectativas para a gente poder viver da melhor forma possível com o que a gente tem. O programa Em Pauta vai agora para um rápido intervalo e nós voltamos em instantes. Galera, a Copa 2014 está aí. Não vamos perder essa oportunidade. Vamos mostrar que a gente está preparado, dentro e fora de campo. Se você quiser fazer bonito nessa Copa, aproveite os cursos de qualificação em turismo do governo federal. São 240 mil vagas até 2014. E ó, é de graça. Acesse turismo.gov.br e agarre essa oportunidade. Governo Federal. Vamos nessa! Só é motorista quem é habilitado. Estamos de volta com o programa Em Pauta, hoje falando sobre perdas. Fábia, do ponto de vista psicológico, por que algumas pessoas aceitam com mais facilidade as frustrações, as perdas e outras não? Isso vai desde como que foi a criação. São vários fatores, né? Mas assim, começa na criação, desde bebê. O ser humano nasce perdendo o útero quentinho. Então ele sai para o mundo com a realidade que ele precisa lutar para viver. Ele precisa ganhar. E sempre vai perdendo. Como é que ele lida com essas perdas recorrentes, naturais da vida? Quando fica adolescente, como ele lida com a perda do corpo da infância. E toda perda gera um luto. Luto, ele é preciso vivenciar, não tem como. Muita gente adia, nega. Então vem as várias fases, a negação, o protesto, que é a raiva, depois uma leve depressão ou maior, até chegar na aceitação, que o Coronel Felipe falou, né? Então, até chegar na aceitação, nessa aceitação de que eu sou um ser finito, que eu sou um ser para a morte, que caminha em direção à morte, é um processo muito longo. É o maior medo do ser humano, é o medo da morte, é o medo da finitude, de acabar. Então, até que chega na aceitação, ele vai passando por vários processos. E por que um lida de uma forma, outra pessoa de outro? Vai de acordo com todas essas perdas que ele foi vivenciando ao longo da vida. O contexto cultural, espiritual, familiar, a personalidade que foi se constituindo. Então é individual também, varia de pessoa para pessoa. Só para falar aquela coisa, eu lembro que uma vez eu vi uma parábola, o cara falando que o que a pessoa chamava de morte, que era uma lagarta no final da vida dela, né, o médico chamava de uma borboleta, ou seja, a pessoa sempre tem alguma coisa a mais. E só para colocar isso, por exemplo, eu era adolescente, depois um adulto jovem, eu era atleta. Então, tinha um vigor físico muito grande. Com o tempo, o vigor físico vai diminuindo. E, por outro lado, você vai ganhando mais experiência. Então, toda perda leva a algum ganho. E a gente, às vezes, não consegue ver esse ganho, porque a gente, às vezes, é imediatista. Só pensa na perda. Justamente. Então, a gente, se pegar a vida, o que ela estava falando, eu estava pensando nisso, né, durante a vida toda, a gente tem perdas que levam a outros ganhos. Ou seja, a gente pegar cada momento da vida da gente, a gente verifica que
aquela perda, aquele luto que ela falou, levou a um novo ganho. E a gente vai estar sempre tendo isso. Mesmo porque todos nós temos um prazo de validade. Né? E esse prazo de validade, a gente tem que estar muito claro para isso, para que a gente possa viver aquele momento ali da melhor forma possível e saber, olha, isso daqui vai ser finito, e o que eu tenho aqui hoje, ele também eu vou ter aqui hoje durante um tempo. Eu posso ter mais lá na frente ou menos. E à medida que eu tiver menos de alguma coisa, eu vou ter mais de outras. Porque isso é o sentido da vida, ou seja, a partir do momento que você tiver só o ganho, a gente teria necessidade muito restrita de estar batalhando por alguma coisa. À medida que a gente começa a desejar, que a gente é um ser de desejo, a gente deseja o tempo todo, e a gente está perdendo alguma coisa, a gente acaba desejando e compensando essas perdas com outros ganhos. E isso faz a gente viver. Ou seja, a gente sempre tem anseio de fazer alguma coisa, trabalha por aquilo, batalha por aquilo e consegue aquilo ou não. E a partir do momento que conseguiu aquilo ou não conseguiu, a gente está sempre tentando alguma coisa a mais. E isso vai fazendo que a gente possa estar vivendo a vida da melhor forma possível e conseguindo conquistas, e naquelas conquistas também nós temos derrotas. E isso talvez seja o grande barato da vida, ou seja, você não ter certeza de nada que vai acontecer. O que vai acontecer daqui a um minuto? Eu não sei. Então essa questão de estar descobrindo o que vai acontecer é que dá sempre um alento novo para a vida, e a vida talvez seja tão boa porque a gente não tem uma definição do que vai acontecer. Eu acho que assim, a afetividade em relação à dor, ela tem muito a ver com a questão também cultural, né? Quão se abstrai de dor na cultura ocidental, na oriental, então, como ela diz, isso tem é muito distinto, assim, como se abstrai a dor, né? A dor da perda. E eu acho que para nós ocidentais, esse sentido, né, finito de existência nos traz um medo e uma insegurança muito grande. A cultura japonesa, por exemplo, eles lidam com mais racionalidade, não é frieza, é racionalidade. Eu tenho um amigo assim, que ele com certeza vai saber que eu estou falando dele, e que me impressionou ver o pai diante de uma situação catastrófica, clínica, e ter uma serenidade na forma como encarar aquela situação que me foi assim espantosa, né, para a nossa época. Porque para a cultura dele... Para a cultura, eu com certeza não encararia da mesma forma. E isso me causou assim, eu já o admirava e passei a admirá-lo ainda mais ao ver aquela naturalidade de ler os dados, né, clínicos, e tendo conhecimento, olha, é isso aqui, não é para fazer nada, vamos deixar, vamos ser serenos e tranquilos, sem sofrimento. Mas dá pra gente trabalhar isso também, melhorar isso, né? Apesar da minha base familiar, apesar da minha cultura, eu posso talvez tentar ser mais forte nesse sentido, né? Tem como sim. À medida que oferece a escuta para essa pessoa e permite que ela sofra. A gente vive numa cultura hoje, a contemporaneidade não permite a tristeza. Tem que estar feliz, tem que estar bem, bola pra frente. É isso que a gente escuta quando perde. Quando perde um namorado, quando perde alguma coisa, quando perde alguém. Então a gente só escuta isso. A cultura não deixa a gente ser triste hoje em dia. Então vai muito de encontro. É permitir que essa pessoa entre em choque, negue, depois se revolte, depois deprima, sofra, desespere. Tem que viver isso. E saber fazer essa leitura, isso é muito importante na terapia intensiva. Saber fazer essa leitura, e como eu disse, às vezes tem vários familiares recebendo uma notícia, cada um está vivendo uma fase desse processo de aceitação. Então a gente elaborar uma fala assim, no sentido de abordar cada um individualmente, às vezes um está totalmente revoltado e o outro está aceitando plenamente. Cada um responde de uma maneira, né? E sobretudo na UTI, em que é um ambiente, assim, como a gente estava conversando, estigmatizado, no sentido de que entrou, fecham-se as portas e ali o paciente entrou para um lugar onde ele vai morrer, o que não é verdade. Ele entrou para um lugar onde vão ser esgotadas todas as possibilidades técnicas
de aparelhagem, de medicações que se fizerem necessárias para trazer o paciente à condição normal, para efetuar o tratamento. Mas socialmente se diz, internou na UTI, vai morrer. Esse trabalho de humanização, ao qual eu disse na primeira parte da minha fala, ele é muito importante de ser executado pela equipe inteira do hospital, desde a recepção a todos, porque todos, quando tem um caso assim que chama a atenção, ele se faz notório dentro do hospital. Então, é importante que a multidisciplinaridade seja o tempo inteiro trabalhada no sentido de que existem, os esforços estão sendo feitos para que se trate o paciente. Por outro lado, é preciso saber ler a expectativa, as frustrações que a família está enfrentando e essa dor que, com certeza, é muito grande. Dar o espaço. Eu só não concordo com algumas coisas assim que foram... eu penso o seguinte, as perdas vão sempre acontecer, tá certo? E a gente às vezes fala que a gente é frio, né? Por exemplo, no caso nosso, bombeiros são frios, não somos. Nós sofremos. Só que o sofrimento ele nunca pode ser maior do que a continuidade da minha existência. Porque se ele for maior a continuidade da minha existência, aí eu não vou ter a perda, eu já estou perdido, porque eu não tenho como continuar a minha caminhada. Então a gente porque ela sempre já perdeu o sentido ali por conta do sofrimento. Ou seja, o sofrimento é uma coisa que a gente está sujeito, a gente sente como todas as outras pessoas, todos nós temos perdas e perdas importantes, né? Então, por exemplo, eu sofri um acidente aqui dia 1º de março de 2009. Dia 23 de março de 2009, minha mãe morreu. Então, eu já tinha tido uma perda e estava tendo outra. Logicamente, eu sofri. Talvez tenha sofrido mais com a perda da minha mãe que com o acidente. Mas eu tenho que ter em mente o seguinte, olha, eu continuo vivo, eu tenho que continuar a viver, eu tenho que continuar tendo os meus anseios, eu tenho que continuar buscando aquilo que eu quero. Porque se eu deixar aquele sofrimento ser maior que a minha existência, aí minha existência para de existir, eu passo a ter um foco menor do que o sofrimento que eu estou tendo. E aí, mesmo que eu continue vivendo, aquela essência da minha vida, aquela razão de viver, já começa a não ter sentido mais. E aí a gente verifica pessoas tentando suicídio, pessoas... Aí que vem a depressão e tudo mais. Por quê? Porque elas começam a deixar aquele problema, aquela perda, ser maior do que o restante que ela tem, que com certeza, por menor que sejam os ganhos, esses ganhos cumulativamente vão ser muito maior que aquela perda. Ou seja, tem que vivenciar. Tem que vivenciar, mas não, tem que sair. Mas não degustar tanto, sair, né? Isso, sair da fossa, né? Uma transitar, ele tem que transitar, ele não pode ficar só negando como se não tivesse existido. Mas cada um tem o seu tempo. A questão que eu falei de tempo, né, no início, que eu eu vi que não tem o tempo, né? Cada um tem o seu tempo. E aí, o importante é ele transitar. O que o coronel falou é muito importante. Quando a pessoa consegue continuar os seus anseios, os seus desejos, quer dizer que ela está formando novos vínculos. Vínculo com pessoas, com desejos, com outras coisas. Isso é definição... E desligando um pouco daquele sofrimento, daquela... vai desligando, vai começando com a perda mesmo, porque às vezes aceitando. A perda é irreparável. Você não tem como colocar outra coisa no lugar daquilo ali. Mas tem que aceitar. Apesar de ser irreparável, você tem que conviver com aquilo. Ou seja, eu tinha determinadas coisas há 10 anos atrás que hoje eu não tenho. Eu vou ter essas coisas de novo? Não, por exemplo. Eu não vou ter 20 anos de novo. Hoje eu tenho 44. E isso é uma realidade que eu tenho que conviver. Mas, por outro lado, tem várias coisas que eu vou conviver hoje que, de certa forma, aquela perda que eu continuo convivendo com ela, os ganhos que eu estou tendo, às vezes vão dar uma essência e eu tenho que buscar isso maior do que o que eu tive no passado. E alguns familiares que nos são caros que a gente perde, algumas coisas que a gente gosta que a gente perde, a gente vai ter pro resto da vida a lembrança daquelas pessoas, sabendo que nós não vamos ter mais aquelas pessoas. Mas a vida é essa. Ou seja, daqui a pouco, algumas outras pessoas que gostam da gente também vão estar vivendo sem a nossa presença. E isso vai ser uma realidade, e é uma realidade na vida de todo mundo. Ou seja, se eu começar a deixar esse tempo de sofrimento ser muito grande também, eu vou perder muito daquela pouco tempo de vida que a gente tem. Porque quanto tempo que a gente vive? A gente não vive tanto tempo assim. Se eu passo 30 anos sofrendo por alguma coisa, eu deixei de viver 30 anos do que eu poderia estar vivendo e tendo ganhos e só em função de uma perda que eu tive. Então eu também penso o seguinte, olha, o sofrimento é importante,
A gente contextualizar, viver essa perda é importante, assimilar essa perda mas a partir do momento que ela passou de uma intensidade muito grande, ou ela tem uma intensidade muito grande, ou tem um volume de tempo muito grande, isso também começa a ser muito prejudicial para a minha própria vida. Exatamente. Então eu tenho que ter essa coisa em mente. E aí entra também, às vezes, o apoio psicológico, uma terapia, uma medicação, porque algumas pessoas conseguem lidar com isso e elas, assim como você citou, né, a perda da sua mãe, o acidente, você soube lidar com isso. Agora tem gente que não, que precisa de ajuda. Entra em luto complicado, entra em luto patológico. E não só assim, a questão de terapia, aí também na UTI, isso a gente observa muito, a questão volta à tona, a questão de religiosidade, né? Não assim, a medicina é laica, a prática da medicina é laica, mas todas as pessoas diante de um evento desfavorável e que se vê enfermo, com certeza traz à tona aspectos religiosos, né? E a perda também induz a pessoa a buscar questões espirituais. Isso também isso é uma prática minha, individual minha, sem defender nenhum clero, nem nada, pelo aspecto laico da prática, mas de usar esses elementos no sentido de fortalecer o indivíduo para que a aceitação seja um processo natural, que não deixa de ser uma terapia, né? Já iniciado ali desde o momento em que se faz o diagnóstico, em que se chega à conclusão que o desfecho é provavelmente desfavorável, né? E isso iniciou ali, o impacto é muito grande. Então todos os elementos que você puder, que a equipe puder usar no sentido de trazer conforto, de trazer aceitação, parece que alguns trabalhos mostraram que é mais tranquilo o processo. Entendi. Eu acho que o que fica pra gente é o seguinte: a vida é muito boa. Nós temos que saber, de cada momento que a gente está vivendo, por pior que seja, tirar alguma coisa positiva. Porque a gente começar a olhar do lado ruim das coisas, nós não vamos ter nada de bom. Então é ver uma coisa boa e continuar andando. É isso aí, pensamento positivo sempre, né? Gente, muito obrigada pela participação de todos aqui com a gente no programa. Obrigado. Nosso programa fica por aqui, nós voltamos na semana que vem com mais informações para você. E se você aí de casa quiser sugerir algum assunto para o Em Pauta, basta ligar no 3239-4343 ou enviar e-mail para redação sem cedilha @dirco.ufo.br. Até a próxima semana.